Com a prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a aliados que o judiciário tem tentado criar um clima político com o objetivo de tirá-lo do poder. Bolsonaro, agora cada vez mais embaraçado, discute com assessores como reagir diante da prisão ocorrida em Atibaia, em São Paulo. Prisão ocorrida em um imóvel do advogado Fred Wassef, ou Frederic Wassef, que tem o presidente e o filho Flávio como clientes. A Justiça autorizou também a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida. E a gente quer falar mais sobre esse assunto, sobre a prisão de Queiroz, os possíveis desdobramentos, conversando agora com o Procurador de Justiça aposentado, professor de Direito e presidente do Ministério Público Democrático, uma associação de membros do Ministério Público, o advogado Ricardo Prado Pires de Campos, nosso convidado. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, eu que agradeço. É um prazer estar na Rádio à Tarde FM de Salvador para poder falar com os ouvintes. Pois é, a prisão de Fabrício Queiroz certamente complica um pouco mais a vida do presidente Jair Bolsonaro, lança mais incertezas sobre o futuro do governo. O senhor acredita na queda do presidente a partir desse episódio? Eu acredito que a situação do presidente realmente se complica a cada dia. Você tem uma série de decisões desencontradas, né? Uma conduta diante da pandemia muito, muito ruim. Você tem esses episódios recentes, né, de supressão de informações, seja com relação ao Covid, seja com relação à mortalidade por parte da polícia. Então, quer dizer, são todos atos de retrocesso muito ruim para a sociedade brasileira. O Brasil está num estado de desenvolvimento que não comporta retrocessos. E essas investigações agora realmente acabam levando a família do presidente para aquilo que foi o objeto da campanha eleitoral, que era o problema do combate à corrupção. Na medida em que você tem suspeitas muito sérias, né, de desvio de dinheiro público que teria sido operado pelo Queiroz e beneficiado o filho do presidente. É uma situação realmente bastante complicada. A gente já vem observando o presidente Jair Bolsonaro se aproximando cada vez mais de parlamentares do chamado Centrão, em busca de apoio no Congresso Nacional. Se existe alguma tábua de salvação, qual seria, na sua opinião? Olha, é difícil dizer qual é a tábua de salvação. Você entra aí num outro discurso complicado. Ele sempre disse que não ia fazer acordo com o Congresso. E, na verdade, o presidente precisa conversar com o Congresso. Você precisa conversar com o parlamento se você quer administrar o país. Agora, ele vai em busca exatamente daqueles que eram as pessoas que estavam envolvidas com o problema do desvio de dinheiro público, que foi exatamente o oposto daquilo que foi falado na campanha. Então, parece que essa tábua de salvação também é uma tábua complicada perante o próprio eleitorado dele. Eu acho que isso é outro problema aí na seara política, né? Não é na seara jurídica, mas que realmente também se torna complicado. Ele perde a credibilidade junto aos seus eleitores, até por essa contradição entre o discurso e depois a conduta no decorrer do mandato. Como é que o senhor avalia decisões como, por exemplo, ontem o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele não informou o alvo da operação para policiais por receio do vazamento que haveria um mandado de prisão contra o Fabrício Queiroz. Esse tipo de receio entre as instituições, o senhor considera adequado para o ambiente democrático?
esse tipo de situação, infelizmente, ele acaba sendo necessário para você resguardar a eficácia das operações. Eu, há muitos anos atrás, também já tive a oportunidade de trabalhar num grupo desses, num grupo do GAECO, do Ministério Público daqui de São Paulo. E você, infelizmente, informações sensíveis, elas têm que serem resguardadas até o momento em que as coisas acontecem. Depois você torna pública, né? Porque esse é o princípio do Estado Democrático, é a publicidade. Mas você só pode publicar no momento em que o fato realmente ocorre, porque antes disso, inclusive, ele é um projeto, uma expectativa que você tem. E você não pode também ficar vivendo de expectativas, né? Quer dizer, o Estado precisa se materializar de uma forma concreta. Então, as diligências, elas são publicadas à medida em que elas vão acontecendo. E aí você, inclusive, dá ciência às partes. Você tem que comunicar depois à defesa, para que ela possa preparar a sua reação, fazer a sua reclamação perante o juiz, né? Entrar com seus habeas corpus. Mas durante a execução da medida é necessário, porque infelizmente você tem isso. As informações vazam e vazam com uma facilidade muito grande. Então, quanto mais pessoas você tem envolvidas, e às vezes algumas operações precisam envolver muitas pessoas, você não pode fazer que essa informação circule muito. Ela realmente fica restrita a um número pequeno de pessoas que estão organizando o procedimento. Depois, nos momentos necessários, aí ela vai sendo comunicada ao restante do grupo. O senhor, enquanto... Então, isso é normal. O senhor, enquanto um dos líderes desse movimento do Ministério Público Democrático, como é que o senhor observa e avalia essas críticas que o Ministério Público, em geral, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público dos estados, eles têm recebido de ou ativismo judicial ou até de excessos por parte dos seus integrantes? Como é que o senhor avalia essas críticas que vêm, inclusive, dos mais diversos espectros políticos? Tanto a esquerda quanto a direita têm reclamado da atuação do Ministério Público. O que infelizmente a gente tem visto é um excesso de envolvimento, às vezes, de casos de desvio de dinheiro público. A partir do momento em que você tem esse tipo de ocorrência, obrigatoriamente você acaba tendo a participação do Ministério Público. E o Ministério Público conseguiu, na Constituição de 88, uma maior autonomia para o exercício das suas funções. Então, não existe mais um controle completo da política sobre o Ministério Público. Eles ainda, os políticos ainda controlam, às vezes, as cúpulas, às vezes, do Ministério Público. Né? Os procuradores gerais ainda são nomeados pelos governadores, o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, e nesse caso específico não tivemos bem a observância da imitação da classe. Mas a grande maioria dos promotores e dos procuradores, eles têm autonomia, eles têm independência no exercício da função. E isso tem dado ao Ministério Público a possibilidade de fazer as investigações, mesmo contra pessoas que estão no exercício de cargos importantes da República. E isso realmente foi uma novidade no país. Isso foi se consolidando gradativamente, houve uma série de leis que, inclusive, foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Houve uma série de leis que criaram mecanismos de apuração. Depois você teve também o advento da internet, dos sistemas de computação, que dão hoje uma agilidade para as informações que você não tinha antigamente. Há anos atrás, para você obter uma informação, uma quebra de sigilo bancário, essas coisas, era um procedimento extremamente demorado. Hoje isso é muito rápido, então isso facilita muito as investigações. Então isso tem dado
uma maior visibilidade. As pessoas, às vezes, quando ouvem falar, por exemplo, dos processos de corrupção no país, etc., às vezes tem uma tendência de achar que a situação do país piorou. E não é verdade. O que há, na verdade, na qualidade, é um maior índice de apuração. Antigamente você tinha um fenômeno da corrupção, mas você não tinha apuração. Hoje você tem a apuração, a ponto de ela chegar, inclusive, na família do presidente da República. Então, há mais transparência e com isso, mais independência das instituições. Acho que a justiça, na verdade, não é ela que tem interferido na política. Veja, por exemplo, a ação que estava sendo julgada pelo Supremo agora, essa semana, da questão do inquérito das fake news. Ela, na verdade, é uma ação judicial provocada pelo próprio partido da rede. Quer dizer, foram os políticos que foram ao judiciário para tentar bloquear uma determinada ação. Então, não é a justiça que tem invadido muitas vezes a seara política. É a política que muitas vezes tem se socorrido, inclusive, do judiciário, do Ministério Público, para as suas finalidades políticas. E com isso, realmente, você cria uma interface, entre os dois setores, o setor jurídico e o setor político de administração do Estado. E, de uma certa forma, não deixam de estar conectados, realmente. A separação completa das duas áreas realmente também não existe. Na prática, isso sempre foi muito, muito próximo. Advogado Ricardo Prado Pires de Campos, fazendo sua análise conosco aqui no Issa Bahia. Ele que é procurador de justiça aposentado, professor de direito, presidente do Ministério Público Democrático, Associação de Membros do Ministério Público. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 7h56 na Tarde FM.